Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Sabrina, sou designer de interiores e eu sou coordenadora do Centro Europeu do curso de Design. E a gente está começando essa semana muito legal, que vai ser a semana só sobre design e cada dia com um profissional diferente. Hoje a gente tem uma convidada super especial, eu tenho muito carinho por ela, porque ela foi a minha professora em 2010 e ela me deu um super desafio na aula e foi o projeto que eu mais amei fazer, que foi um móvel da Alice, baseado na Alice dos Países das Maravilhas. Até, nossa, foi super inspirador, assim, no curso. Então, hoje ela é nossa convidada aqui, ela é professora, ela é designer de produtos e ela é produtora de conteúdo digital. Então, hoje a nossa aula vai ser sobre mercado e oportunidades de trabalho. Eu apresento a vocês Ana Penso, e ela vai dar andamento, então, na nossa aula. Qualquer pergunta que vocês tiverem, pode escrever que a gente vai responder, tá bom? Então, é contigo, Ana. A joia, obrigada, Sabrina, obrigada pelo carinho. Olá para todo mundo, um prazer ter vocês aqui. Hoje a gente vai conversar sobre desafios e oportunidades no mercado de trabalho para o design. Claro, para o design de interiores, mas a gente não pode deixar de falar de todas as oportunidades que o mercado do design oferece, né? Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês entenderem o porquê que hoje eu estou aqui conversando com vocês, beleza? Bom, eu sou designer de produto e de moda por formação. Eu atuei logo depois da faculdade em algumas cositas, mas durante um bom tempo eu atuei como designer de interiores. Foi onde eu e a Sabrina também nos conhecemos. Eu fui professora Centro-Europeu durante 10 anos, né, de aula em Ponta Grossa, Curitiba. Ainda mantenho um relacionamento muito bacana com o Centro-Europeu, como produção de conteúdo, como consultoria de ensino, né? Então, é uma relação super bacana. O design de interiores, ele nunca me deixou de lado. Hoje, por exemplo, acabei de fechar um projeto com uma loja super bacana, né? Um segmento novo, uma lavanderia para pets, super 10, bem 10, assim. É um segmento novo, com uma estratégia nova, que merece um projeto novo. Tá? Só que o que acabou ocupando boa parte da minha vida profissional é o design de produto. Né? Então, ao mesmo tempo que eu sou professora, eu sou designer de produto, eu produzo conteúdo. E, gente, o que eu posso dizer para vocês que de alguns anos para cá e daqui para frente, o que vai mudar nas carreiras é que você não vai ser a mesma coisa para a tua vida toda. Né? Então, não tem como você dizer, olha, como nossos pais, avós diziam, eu me aposentei como engenheiro, eu me aposentei como designer. Cara, acho que eu nunca ouvi isso. Sabe, meu sogro, meu falecido sogro, era designer de produtos, formou na PUC como eu, e se aposentou, mas não como designer, né, em outra área. Então, a modernidade, ela traz essa liquidez, né, essa movimentação, essas mudanças, porque eu acredito que não tem nada de errado você tá desenhando uma trajetória, um caminho, de repente você enxerga uma possibilidade, você muda o teu caminho. Depois você volta, aí de repente você muda de novo, você dá a volta, você começa de novo, é lindo isso, né? Então, essa modernidade líquida nos traz esse tipo de pensamento. E para o design, toda essa pandemia que chegou, que não tem como a gente também dizer que é uma maravilha, porque não é, né? É horrível, a gente está tendo muitas mortes, muitos problemas políticos, muitos problemas econômicos. O Brasil está passando por um momento muito delicado, o mundo todo, né? A gente não pode deixar de ter essa lente de empatia com tudo que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos tendo oportunidades incríveis que vieram antecipadas, né? Então, não é nenhuma super atração, nenhuma inovação a gente dizer que o mundo digitalizou. Né? Então, a gente vinha trabalhando na digitalização, em cursos EAD, em lives, em palestras que tivessem essa pegada mais digital. Porém, muita gente ainda estava no mundo do plano, no mundo do sonho, no mundo do planejamento. Veio a pandemia e deu aquele empurrão, né? Literalmente um empurrão. E trouxe com antecipação tudo aquilo que a gente viveria lá na frente. Né? Então, hoje, a gente está aqui
numa live. Vocês provavelmente estão consumindo muito mais material digital, estão comprando mais de marketplaces, de lojas digitais, né? Para vocês terem uma ideia, o Madeira, que é uma empresa aqui do Paraná, curitibana, durante a pandemia, cresceu mais de 200%. Vocês têm ideia do que é isso, gente? Quem cresce 200% em 5 meses? Isso é incrível, né? E eu tenho conversado, eu tenho convivido com muitas marcas, com muitas pessoas que ainda não são literalmente um CNPJ, ainda estão no CPF, mas que estão se lançando no mercado e que estão tendo notícias incríveis, né? Eu tenho um amigo que nós já fizemos muitos trabalhos juntos, que é o Patrick Fornali, que agora ele está lançando uma linha de vasos para epífitas. Ele é biólogo por formação, se descobriu como designer, inclusive eu escrevi sobre ele, vai estar na minha próxima coluna da revista Casa Sul, na .com.br, vai lá em colunistas, Ana Penso, eu tenho vários textos de vários designers, o dele é o próximo. Então ele lançou essa coleção de vasos torneados, um trabalho no torno, que é uma novidade para ele, e acabou de ser selecionado para Paris Design Week. Então, tudo está acontecendo, não são só coisas ruins. E para o nosso cenário do design está muito promissor, né? Eu vou falar mais sobre isso, né, durante toda essa nossa conversa. O que a gente precisa ter em mente é que a forma de consumir mudou. Eu aposto aí que vocês devem estar pensando, mas mudou como? Né? Por que a forma de consumir está diferente? Primeiro, porque a gente não está podendo ir nas lojas, a gente não está podendo pegar, a gente está consumindo de uma forma diferente. Por exemplo, nós estamos todos em casa, está todo mundo enclausurado, dentro dessa quarentena, e, mais do que nunca, o comprar se tornou uma espécie de terapia. Porque comprar é satisfatório em diversos aspectos. A relação da troca que a gente faz e a relação da compra, ela é diferente de pessoa para pessoa, mas na maior parte das vezes, ou você está tentando adquirir algo que te faz falta, ou você está tentando adquirir algo que te faz bem, não é? Então, durante a pandemia, adquirir algo que te faz bem realmente é o que está acontecendo. Então, o design, nesse momento, ele preenche uma lacuna muito grande, né? Uma peça de design, o design de interiores, o design, a moda talvez não tenha surfado a onda tanto quanto o que é relacionado à casa, o que é relacionado ao ninho, o que é relacionado ao lar, né? Então, hoje nós temos uma outra visão de onde nós vivemos, né? Essa tendência do cocum, do encasulamento, ela já nem tendência, mas é uma realidade, né? Ela foi já pré-determinada antecipadamente, ela está acontecendo, né? Então, ficar em casa tem que ser um momento especial. Claro, e novamente, gente, nós não podemos dizer que todos nós estamos no mesmo barco. Nós não estamos no mesmo barco, né? Cada um está num barco diferente. Tem quem tem um barco melhor, a motor, tem aquele que é barco a remo, tem aquele que está solto no mar e tem que se bater para nadar, né? Nós estamos falando aqui de uma porcentagem da população que consegue estar em casa trabalhando remoto, que tem um retorno financeiro disso e que consegue adquirir produtos, consegue reformar a casa, consegue contratar um designer, né? Nós estamos falando desse nicho, né? Eu espero que vocês obtenham essa empatia de entender essa diferença. Muito bem, e o design está super em alta, né? Justamente por isso, porque nós queremos arrumar as nossas casas, nós queremos nos sentir melhor onde nós passamos a maior parte do tempo, né? Eu tenho um grande exemplo que é a minha irmã e o meu cunhado trabalham fora o dia todo, eles ficam só à noite em casa e finais de semana, moram num apartamento, e agora os dois estão em casa o tempo inteiro, convivendo juntos e trabalhando dentro de um lugar que era somente lugar dormitório ou lugar de final de semana. Então, o que isso mudou? Né? Então, você começa a olhar para a tua casa e fala, poxa, eu mereci um sofá mais gostoso. Poxa, essa minha sala tá com um layout horrível. Eu não consigo trabalhar no meu sofá e ver a televisão de repente ao mesmo tempo. Ai, poxa, a luz que bate da janela interfere na minha visão da televisão durante o dia,
coisa que você não notava, porque você ficava à noite em casa só. E finais de semana você batia a perna, né? Passeava. Então, agora, até esses mínimos detalhes fazem diferença. E o projeto de interiores, ele entra com muita força. E é nesse momento que a gente precisa entender que nós temos dois segmentos muito fortes no design. Nós temos o cliente que não tem muita grana, mas quer contratar alguém para resolver esses problemas. E nós temos o cliente que tem, sim, um poder aquisitivo muito bom e está no momento que ele quer mexer na casa, no lar dele. Então, são esses dois universos que o designer de interiores tem para abranger. Então, a gente precisa entender, você aí do outro lado, qual é o teu nicho, né? Quem é esse teu cliente? Quem você pode atender, né? Você trabalha, você está começando, você precisa angariar novos clientes, você precisa fazer o teu nome. Então, obviamente, que você vai começar, de repente, comendo pelas beiradas, um cliente que queira fazer uma pequena reforma, que não tem muita grana para gastar, um cliente mais jovem, né? Que é muito legal, o cliente mais jovem é muito legal de trabalhar, porque ele te dá muita liberdade. E já se você já tem uma consolidação, ou se você já tem uma capacidade de conseguir se posicionar no mercado de forma a atender o público a mais, aí sim você pega o outro cliente que está muito afim de gastar e que quer realmente investir no que ele te traz muita satisfação, que é o lar. Então, a gente precisa entender em que momento, em que cliente que você se enquadra, para daí também você conseguir se comunicar com quem está lá fora, né? A comunicação que a gente tem com esse público também é muito importante, né? Eu ouvi essa semana que nichos como design e arquitetura não foram muito afetados pelo Covid, né? Eu até li a reportagem para ver, né, quais eram as bases e referências que estava se falando, e realmente eram muito verídicas com o que a gente está vivendo, né? Eu tenho visto um movimento muito bom dentro desse universo. Então, muita gente realmente mexendo na casa, mexendo no escritório. Então, eu não estou podendo ir para o meu escritório agora, mas eu vou mexer nele, eu vou deixar ele pronto. Não posso, a minha loja não está funcionando como deveria, mas eu vou dar uma melhorada. E a própria casa, como a gente estava falando, né? Então, realmente, isso é estatística, está acontecendo, é um momento muito positivo para o design, tanto de produto quanto para o design de interiores. Eu vou contar o meu case, por exemplo. Começou a quarentena, e é óbvio, né? Quem aqui levanta a mão e diz, eu tava susse, tava de boa, para mim foi maravilhoso, eu nem surtei, eu tava ótimo. Não, todo mundo ficou muito apreensivo e com medo, né? Eu não tô fora dessa estatística. Muito bem, então, as lojas fechando, todo mundo nervoso, eu atendo atacado, atendo varejo também, mas eu atendo mais atacado hoje, então eu saí da linha de frente da venda do produto e revendo para lojas e para clientes que compram no atacado em volume maior, né? Eu tenho clientes grandes que estão construindo filiais dos empreendimentos e compram, por exemplo, luminárias minhas, né? Então eu vendo uma quantidade grande. Então esse é o meu nicho hoje. Aí eu pensei, putz, agora lascou, né? Agora que eu perco o fio condutor com o meu cliente do varejo de vez, né? E não foi o que aconteceu, né? Eu observei que o meu cliente de varejo tinha um outro nicho, né? Que era o nicho de peças exclusivas, né? Então eu já fazia peças exclusivas, mas esporádico, né? Não era uma coisa tão frequente. Então eu criei uma linha de produtos Tailor. Tailor que vem da alfaiataria, né, que é exclusivo, é medido para você, é todo certinho para que fique bem em você a roupa. Então, a linha Tailor é uma linha exclusiva e feita para o cliente que encomenda. E foi super legal, está tendo um resultado muito bacana. O que acontece? O cliente chega com a necessidade dele para esse momento, né? O que me vem na cabeça agora, o primeiro é da Beatriz. A Beatriz, ela encomendou, co-criamos juntas, né, no processo. Estamos no processo de fabricação da base de uma cadeira aérea para ela colocar na frente da casa dela, para tomar um sol, ler um livro, conversar, aproveitar mais a casa, né? Esse é o lance, né? Entre outros projetos que surgiram nesse período, todos, gente, todos com essa pegada do aproveitar a casa.
todos com a pegada do agora eu estou em casa, eu quero me sentir melhor, eu quero um lugar legal para eu ler, para eu interagir com a minha família, né? Então, o Taylor, no meu caso, surgiu para isso, para atender essa necessidade. E não sou só eu que estou indo nessa linha, existem muitos outros, né? Então, é importante que a gente consiga, nesses momentos mais duros da vida, nos acalmar e pensar com mais clareza, né? Leveza e clareza. Um tempo atrás, numa das minhas últimas atividades, né, profissionais em que eu prestava um serviço dentro de uma empresa, né, eu lembro que quando eu entrei, eu disse que durante muito tempo eu não sabia o que eu estava procurando e finalmente eu sabia o que era, agora ainda mais está consolidado, que é leveza, né? Então essa leveza, gente, é o que o cliente também está procurando. O cliente quer leveza, o cliente quer clareza, ele quer paz, ele quer sossego, né? Então, o design de interiores, o design de produto, ele vem para isso, para conceder a esse cliente essa sensação, né? Essa emoção, porque o design é isso. O design é emoção, é sensação, remete a lembranças, te traz conforto, te traz paz, né? Pare para pensar. Produtos que você compra, por que você compra? Né? Ou produtos que outros compram, por que eles compram? Né? O design, ele está numa escala diferente de um produto que está sendo vendido em massa, mais pop, mais popular. O produto de design é algo que a pessoa se identificou, né? Poxa, que maneiro, eu adorei esse produto, ele vai ficar muito bom na minha casa, ele atende a uma necessidade que eu tenho, eu vou me sentir bem, vai trazer a paz que eu preciso para dentro do meu ambiente. No final das contas, gente, tudo vira ambiente, porque o produto ele compõe um ambiente. Vocês entendem como o design de interiores é super importante nesse momento? E agora é a hora de agir, agora é a hora de se posicionar. Então, se você ainda não se posicionou no mercado, se você ainda não mostrou quais são as suas habilidades, os seus talentos, o que você pode resolver, faça isso. Encontre uma forma de fazer isso e faça para o público certo, né? Porque quando a gente tenta conversar com um público que não conversa com a gente, é muito difícil, né? A gente realmente tem que conversar com um público que entende a nossa linguagem. E algo que eu demorei muito para entender, mas que hoje eu entendo, seja você mesmo, sabe? Quem me conhece sabe que eu sempre fui muito autêntica, mas no fundo, a gente acaba cedendo a estatística de mercado, a tendências de mercado, que nem sempre são nossas tendências, né? Então, o importante é você descobrir quem é você na fila do pão. Né? Eu tô com essa frase essas semanas. Então, quem é você na fila do pão? E seja você na fila do pão. Né? É importante que você consiga exteriorizar quem você é através do seu trabalho. Eu acho isso muito legal. Eu admiro muito a Ana e a Kátia, da Moca Arquitetura, que é o escritório de Curitiba. A Aninha e a Kátia, elas têm uma alma, né? A Moca tem a alma das duas. Os projetos que elas entregam têm uma pegada incrível, uma pegada sustentável, né? Você vê no que elas fazem que é exatamente o que o cliente desejava e exatamente quem elas são. Então é muito legal quando você consegue atender ao cliente e atender aos teus desejos, né? É muito importante que nós, como designers, nós temos um ego enorme, né, gente? Nosso ego às vezes vem antes da gente, a gente tem que segurar isso. Quando você atende um cliente, é importante que você não faça o que você quer, né? Não é a sua vontade que está acima da vontade dele. Lembre-se que agora, acima de qualquer outro momento, o lar é diferente, o lar tem outro contexto, um outro peso dentro da vida da pessoa, do teu cliente. Então, um briefing muito bem feito, uma conversa muito bem traçada, ela vai abrir um cenário que você vai conseguir atender ao seu cliente e se sentir muito feliz com o resultado. Para nós, o resultado também é muito importante, não é só para o cliente, né? Nós ficamos muito felizes quando entregamos uma obra, quando entregamos um produto, e poxa, puta, que massa! Eu quero tirar foto e eu quero mostrar, porque ficou muito bom, cara! E tem aqueles que você não quer fazer nem foto, né?
Então, quem aí do outro lado falou, haha, eu entendo, sabe do que eu estou falando. A gente passa por tudo, né, nessa vida. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão. Por que eu citei as meninas da Moca, né, nesse momento? A gente fala muito de sustentabilidade e a gente fala muito de economia criativa e economia colaborativa. Só que as pessoas às vezes fazem uma confusão, põe tudo no mesmo liquidificador, bate a toda velocidade e sai vomitando um monte de coisa que nem sempre tem nexo, né? Economia criativa são todas as profissões, as ações, as iniciativas que tendem a ser diferentes do que é encontrado no mercado tradicional. Por isso que o design, parte da arquitetura, arte, né, o artesanato, ele está dentro da economia criativa, né, porque ela sai fora do que nós comumente entendemos como economia, né, mas a economia informal e a economia criativa, elas fazem parte de um pedaço grande no nosso PIB. Gente, micro e pequenos empresários, os MEIs, os pequenas limitadas, elas fazem uma parte enorme do PIB brasileiro. Né? Então, a economia criativa é, sim, muito importante. Isso é economia criativa. Economia colaborativa e sustentável também são conceitos diferentes. O que é sustentável? Então, sustentável não é só separar lixo. Sustentável não é só você economizar água. A gente pode, sim, atrelar o que é sustentável ao que é econômico, ao que ajuda a conservar a nossa fauna, a nossa flora, né? Carbono zero e tudo isso. Óbvio que isso é extremamente importante, mas não é só isso. O que é sustentável, né, nesse momento? A gente está falando de economia. Eu costumo falar muito disso. Eu, como marca, eu sou uma marca pequena, né? Quando eu produzo uma peça, essa peça, vou dar um exemplo lá, a minha luminária peão, tá? Ela vai primeiro para o rapaz da metalurgia, eu encomendo essas peças para ele, ele faz essas peças. Depois de feitas as peças, ele leva para pintura epóxi e o cara pinta essas peças. Depois de pronto, eu pego essas peças, levo para a mão de obra que vai trançar essas peças, tá? Porque eu já não consigo fazer tudo, né? Então, eu tenho pessoas que fazem para mim. Então, o que está acontecendo nisso? Olha como a gente engorda o cenário. Você ajudou o cara da metalurgia, o cara da pintura, a pessoa que trama as peças, aí você vai revender, você também vai ganhar, o cara que vai revender suas peças ou que tem um negócio com aquilo, ele também vai ganhar alguma coisa. Então é uma cadeia, né? A gente acaba explodindo, não é só meu. Eu costumo dizer o seguinte, gente, quem quer fazer tudo, acaba não fazendo nada, né? Vamos falar, agora atrelar isso a dinheiro, né? A gente tem uma cultura muito errônea aqui no Brasil de que quem ganha dinheiro é ladrão, de que dinheiro é sujo, de que se a pessoa está ganhando dinheiro, ela está fazendo alguma coisa ilícita. Não, não é bem assim, gente. Dinheiro é maravilhoso, dinheiro é uma delícia, mas não é tudo, tá? E ele tem que ser tratado de uma forma positiva, né? Então, pensa que maneiro, que sustentável que é uma cadeia da economia criativa que consegue aquecer vários pontos, vários trechos do cenário econômico com um produto pequeno. Então, isso é sustentável. Entende? Que a sustentabilidade, o conceito de sustentabilidade, ele vai além do que a gente conhece. Então, olha o quanto o trabalho de um designer é importante. Você é designer de interiores, você projeta um ambiente, você vai indicar um marceneiro para fazer a marcenaria, você vai indicar um pedreiro, você vai indicar uma pessoa que vai trabalhar com vidro, outra que vai trabalhar com pedra, um pintor, a pessoa de onde você vai comprar o lustre, o tapete, as peças decorativas. Olha o tanto de pontos que você está acendendo dentro do teu projeto e aquecendo a economia. Isso é sustentabilidade. Entende? Então é muito mais do que simplesmente reciclar ou cuidar de água, né? Volto a dizer, puta, é importante, mas não é só isso. E quando a gente fala colaborativa, o que nós queremos dizer com isso? O que é ser colaborativo? É colaborar. Colaborar é o quê, gente? Na minha liturgia aqui,
colaborar para mim é ser nice, né? É ser legal. Poxa, gente, se você pode, de alguma forma, ajudar quem está do teu lado, ajude. Se você pode incentivar a venda de algum produto de alguém que está começando, incentive. Se você consegue abrir caminho para algum parceiro teu, para entrar num nicho, para conseguir fechar uma venda, faça. Colaborativo é colaborar, é dar a mão, é estender a mão, é fazer o ganha-ganha, é não pensar só em si mesmo. Vocês compreendem como, hoje em dia, o profissional da economia criativa, o arquiteto, o designer de interiores, o designer de produto, ele é muito mais do que uma cifra, ele é muito mais do que só um projeto, ele é muito mais do que um produto. Ele faz parte de um contexto enorme político, econômico e social. A gente realmente está inserido. Essa economia Donut, quem não ouviu falar ainda, vai procurar sobre economia Donut. É incrível. Se a gente pensasse dessa forma sempre, a gente teria um ciclo de tudo, um ciclo de trabalho, um ciclo de vida muito mais orgânico, holístico, sustentável, colaborativo. Tudo funcionaria de uma maneira mais leve do que funciona, talvez ainda funcione hoje, que funcionava alguns meses atrás. A gente realmente precisa pensar que a gente está com uma escassez de água, a gente provavelmente vai ter uma escassez de energia, a gente está com uma escassez de mão de obra, a gente vai ter um fim de muita coisa em pouco tempo. Né? Então, a gente tem que parar de pensar no consumo como se tudo que a gente consumisse não fosse para o lixo em algum momento. Né? Nem tudo precisa ir para o lixo. Ele volta a ser criativo e volta a ser colaborativo nesse momento. Então, o que você faz com aquilo que você não usa mais? Então, nós precisamos também pensar nisso. Dentro do design de interiores, isso é muito importante. Por que vocês acham que tem tanto programa na TV que reutiliza? A gente tem N programas só. Se a gente for falar só no GNT, nos programas da GNT, a gente tem inúmeros que falam sobre reutilização, sobre reuso, sobre economia, né? Que está dentro dessa economia Donut, que está dentro de sustentabilidade, que está dentro do colaborativo. Então, é sim um segmento muito forte, é sim uma pegada que está vindo, já veio, na verdade, e com muita força, e a gente precisa prestar atenção, né? Isso é muito importante. E além disso, a gente tem a questão, né? Aquela pergunta muito importante. Putz, eu acabei de entrar no curso de design, ou eu saí do curso de design de interiores, e o que eu vou ser? Cara, volta naquela conversa que a gente teve lá no começo. O que você vai ser, é você que vai definir. Porque várias profissões ainda nem existem e que em pouco tempo vão estar impactando o mercado. Existem N profissões que vão estar aí no mercado que a gente nem faz ideia de que elas vão estar aí. Os meus filhos, por exemplo, um tem 10, a outra tem 8. Com certeza, eles não vão ser advogados, médicos, contadores, nada do tipo. O meu filho mais velho, ele quer ser gamer profissional. A minha menina mais nova, ela quer ser maker. Sabe? Pô, com 8 anos a criança sabe que é ser maker, né? Então, a gente precisa, quem sabe, repensar as próprias atividades que existem hoje no mercado, né? Então, quando eu comecei design de interiores, ou você era designer residencial, comercial, aí você tinha também uma pegada que ia para o lado de loja, né? Que é o VM, o visual merchandising, ou então vitrinismo. Eu pessoalmente fiz muito vitrinismo. Eu adorava, né? Porque eu curto a parte mais criativa e eu vou ser muito honesta que eu curto o resultado rápido. Então a vitrine, ela te dá um resultado muito mais rápido do que você fazer a loja inteira, né? Então eu tenho essa efervescência, então por isso eu escolhi algumas coisas na minha vida que são mais rápidas, né? Você aí, o que você gosta? Né? O que te desperta aquela paixão no fazer? Né? O que de repente, dentro do design de interiores, que você podia criar? Gente, daqui para frente, o mundo está mudando. Né? O que está acontecendo? A população está envelhecendo.
As pessoas estão tendo menos filhos, as pessoas estão casando menos, por incrível que pareça, né? Então, relações tradicionais consumadas, né? Vamos chamar assim. Então, menos filhos, estão envelhecendo, estão vivendo mais, estão vivendo melhor. Então, o que está acontecendo com esse povo? Né? Daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, qual vai ser o cenário no Brasil? O cenário vai ser de uma maioria da população, talvez com mais de 50 anos. Então, como atender com design de interiores essa população? Né? A gente tem cenários, projeções futuras de uma população muito mais velha, que vai ser necessário pessoas que cuidem dessas pessoas, pessoas que conversem com essas pessoas mais velhas, pessoas que atendam necessidades psicológicas que eles não têm mais como resolver sozinhos. São pessoas que moram sozinhas, são pessoas que já não trabalham, né? Enfim, como a gente enxerga esse futuro e como a gente cria possibilidades. São N. Desenha, cria esses cenários dentro das tuas referências e do teu universo e com a tua lente para você desenhar cenários futuros, né? Isso faz parte da busca pelo cliente, o que eu falei lá atrás, como você se comunica, né? Quem é você na fila do pão? É muito importante você se posicionar como pessoa para que, através desse posicionamento, as pessoas te procurem, né? É mágico, gente, isso acontece. A partir do momento que você constrói a tua personalidade, que você constrói isso nas redes sociais, e eu daria a seguinte dica para vocês: construam a verdade, tá? Construam realmente, não façam uma persona que não existe, tá? Realmente construam quem vocês são, né? Ai, Ana, mas eu, sei lá, eu tenho um jeito diferente, eu gosto de coisas diferentes, eu não gosto do que todo mundo gosta, eu não gosto de assistir GNT, eu acho horrível, eu gosto de outras coisas. Que legal! Então, vá atrás desse cliente, se coloque como essa pessoa, eles vão aparecer, né? O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: quando você vende feijão com arroz, você vai vender muito feijão com arroz. Quando você vende salmão, você vende um pouco menos. Quando você vende lagosta, você vende menos ainda. E se você vende caviar, você vende menos. Mas aí que está o negócio. Vender menos não quer dizer que você ganha menos, né? Claro que eu estou dando um exemplo baseado em comida e sendo um pouquinho elitista, entende? Mas é para vocês entenderem que quando nós temos um produto que agrada um maior número de pessoas, então nós temos, dentro de um funil, né, desses clientes, nós estamos em cima desse funil. Então, o número de clientes que caem aqui é muito maior. Quando nós vamos diminuindo, né, nichando o nosso público, a gente vai mais para baixo do funil e menos clientes chegam no nosso funil. Mas isso não quer dizer que você não possa se dar super bem. Temos N provas de N marcas aí que estão se dando bem lá embaixo no funil, extremamente nichado, né? Então é importante que você entenda isso. Como você busca o teu cliente e como você se posiciona, beleza? Aí, dentro dessa conversa, vem a pergunta, né? Como que a venda acontece nessa história toda? Eu estava conversando aqui no início com a Sabrina e estava contando para ela como mudou a forma como o cliente entra em contato comigo. Então, hoje em dia, eu vendo muito mais pelo Instagram do que por qualquer outra plataforma, né? Eu vendo no meu site, eu vendo em marketplaces que vendem design, como a Buban, por exemplo. Vendo em lojas, vendo loja aqui em Curitiba, loja em São Paulo, loja no Rio, loja no Nordeste, loja em Santa Catarina, né? Mas eu estou num ponto em que a forma como o cliente me enxerga estava um pouquinho embaçada, né? Porque o cliente não tinha essa ideia de que ele podia chegar até mim, que ele podia conversar comigo, né? Agora, depois dessa história toda da pandemia, essa relação se estreitou, o cliente sim chega para conversar comigo pelo Instagram, ele sabe que eu sou uma pessoa acessível, que eu estou ali para conversar, né? Eu ainda preciso melhorar muito nisso, gente, muito, ainda estou aprendendo muita coisa, óbvio, se um dia você parar de aprender,
ache muito estranho, né? Tem alguma coisa errada. Mas hoje o cliente precisa se sentir mais próximo de você, né? Então, como que você vai fazer isso? Né? Se expondo, né? Contando quem você é, mostrando quem você é, porque quando você, dentro da tua comunicação, só mostra o produto, você acaba deixando isso um pouco frio. A partir do momento que você aparece, você esquenta essa relação e faz com que a pessoa fale, puxa, olha, tem uma pessoa atrás daquela marca, né? E a pessoa aparece, olha que legal, ela aparece na foto, ela aparece na obra, aparece o dia a dia, isso estreita o relacionamento e funciona muito bem, tá? Então, se vocês já têm rede social ou querem ter, pensem nisso, né? Na humanização. Hoje, acima de qualquer outro item, a humanização é muito importante. Então, o que é essa humanização? É realmente você ter uma conversa franca com o teu cliente, você falar o que você sente, você expor a tua felicidade, ou a tua tristeza, ou tuas realizações, fazer com que isso fique leve dentro da tua comunicação. Isso é muito bom. E isso acaba trazendo o teu cliente, afina, né? Afina, faz essa conexão e traz o cliente até você. Isso funciona muito bem. E, claro, tem N maneiras de você patrocinar tudo isso, né? Vai da tua... Como que vai ser a tua estratégia? Isso faz muito, muito, muito parte da relação afetiva que as pessoas têm com as marcas. Então, eu estou dizendo dentro de um cenário onde eu conheço o universo de interiores e conheço o universo de produto. E de moda também, mas... moda eu acabei não investindo, mas posso sim dizer que é afetivo. Então, o que acontece? O cliente se encanta com o produto, aí esse produto, ele é desenvolvido por alguém, que é você que está aí do outro lado, né? E vamos entender não só o design de produto, mas o design de interiores. O design de interiores é um produto também, né? Você está vendendo um produto. Então, ele acaba se interessando pelo produto, ele se interessa por você, ele afina com você, vocês se comunicam e através disso existe uma relação afetiva, né? Então, tudo que ele for enxergar a partir desse momento vai ter uma relação de afeto, né? Porque vocês construirão juntos algo com afeto. Por isso é importante que seja sincero, que seja leve e que seja verdadeiro. Isso é o que cria essa afeição, esse afeto, né? É muito importante. E, claro, a comunicação que você tem, né? É super bacana. Aí, nós falamos sobre todos esses trechos, falamos sobre a pandemia, falamos sobre as tuas redes sociais, a comunicação. Aí deve ter alguém do outro lado que está torcendo a boca e falando assim, mas eu não gosto do Instagram, eu não gosto do YouTube, eu não gosto de fazer live, eu não gosto nada disso. Gente... vai ter que encontrar uma forma de se comunicar com o teu cliente digitalmente, porque não tem volta, né? O que está acontecendo agora foi uma antecipação do que fatalmente aconteceu lá na frente, veio antes. Então, como você vai descobrir ou desenvolver habilidades para se comunicar com eficiência com esse cliente? Né? Existem tem várias marcas de interiores que agora tem canal no YouTube com conteúdo, que dá dicas. Eu tenho uma amiga, que é a Ivana Dobruski. A Ivana foi aluna minha do Centro Europeu, depois, muitos anos depois, ela fez uma consultoria comigo de marca. Aí nessa consultoria, ela queria que eu ajudasse ela com os vasos de concreto que ela fazia. E era a época que eu fazia os crânios cabeludos. Eu cheguei lá, olhei, muito bem feito, um produto muito bom, mas mais um vaso, né? Aí ela começou a falar para mim da tapeçaria de parede que ela fazia, dos macramês, e brilhava o olho da guria quando ela falava daquilo. Era uma relação afetiva, era de arrepiar. Aí eu virei para ela e disse, cara, larga esses vasos e investe nisso que você está me falando aqui, porque é muito incrível. Isso tem muito espaço no mercado, tá brilhando o teu olho, esquece o vaso. Aí até ela me confessionou aí esses dias que na hora ela ficou com uma raiva, assim, tipo, pô, que essa guria vem aqui e fala que é para eu desistir dos vasos e fazer outra coisa e tal. Resultado da ópera, hoje ela tá super bem posicionada, fez o lançamento do curso online dela essa semana de macramê,
Tá lotando as lives, tá vendendo muito bem as peças dela. Por quê? Porque ela pegou uma necessidade de mercado e ela uniu com o propósito, o que ela ama e o que as pessoas precisam. Dá um match. É realmente mágico, né? Então sigam a Ivana Dobruski, essa semana no dia 12. No dia 12 eu vou fazer uma live com ela, inclusive, para a gente falar dessa história, né? Então, gente, é uma questão de você se encontrar. E o meio digital veio para isso, né? Como que ela está vendendo os cursos online dela? Ela oferece uma live, nessa live ela ensina as pessoas a fazerem algumas técnicas e ela vende o curso dela, obviamente, porque todo mundo precisa ganhar dinheiro, né, gente? Então, essa é a forma, tá dando super certo, tá sendo um puta sucesso. Então, vocês precisam encontrar a forma de se conectar com o cliente. Ela encontrou essa forma. Eu encontrei a forma de conversar mais abertamente, de me expor mais e fazer um trabalho extra atacado e que atinja o cliente final de uma forma direta. Então, como que você vai fazer isso, né? Como que você vai se reinventar e se descobrir nesse momento? E, gente, talvez essa pandemia, esse enclausuramento, ele dure muito mais do que a gente imagina, né? Existem aí correntes que dizem que vai até junho do ano que vem. Nós estamos em agosto de 2020, né? Imagine ir até junho de 2021, né? Para muitos cenários vai ser horrível, né? Eu aposto que para o design não vai continuar numa crescente, não vai cair. Então, gente, se você está parado, se você ainda não fez nada para mudar, se você ainda não deu um segundo passo, se você não pensou de forma diferente, se você não inovou em algum momento, é a hora, tá? E quando eu falo de inovação, eu não estou falando de uma inovação que transcenda tudo que já existe. Pode ser uma inovação incremental. Você pode pegar algo que já existe, dar uma girada, dar uma mudada, melhorar, atender uma nova necessidade e pá, você já tem um produto, você dá um mix, um tweaks naquele produto e pá, atende um novo público, tá? Então, existe aquela inovação bombástica, que é aquela que realmente é uma inovação que nunca foi vista, nunca foi feito, e a incremental. Então, o que para você funciona, né? Então, é importante realmente que agora seja um momento de reinvenção, seja um momento que você olhe de forma diferente para aquilo que você está fazendo. E talvez você descubra que você quer fazer outra coisa. Cara, faça outra coisa. Como eu falei no começo da nossa conversa, dá a volta, pega outro caminho. Não tem problema, você volta se não dá certo. Fracassado é o que não tenta. Se der errado, tudo bem. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente aprende. Essa é a vida, ninguém ganha sempre, né? A gente coloca na cabeça Bill Gates, a gente coloca a Apple, a gente coloca grandes empresas, grandes cases de sucesso, mas você não olha todos os tombos que o cara levou para chegar lá, né? É muito tombo, né? Então vamos pensar de uma maneira de startup. Vamos pensar rápido, vamos pensar no fast fail. Se é para errar, erra já, corrige no caminho. Se a gente ficar esperando a perfeição, eu só vou lançar minha marca depois que eu tiver o Oi, pessoal, tudo bem? Para quem está assistindo e não pegou do comecinho, eu sou a Sabrina, coordenadora do curso. Eu vou esperar voltar a conexão da Ana. Eu acho que ela teve um probleminha com a conexão dela. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar alguma pergunta. Eu vou esperar um pouquinho aqui, se ela volta. Mas bem interessante o que ela está falando, né? Eu concordo plenamente, são palavras super, super inspiradoras. Pessoal, vamos aproveitar esse momento e nos reinventarmos. Vamos pensar o que a gente pode fazer, quem já está na área ou quem vai começar o curso agora. Semana que vem já estaremos aí com um curso novo. Vamos
vamos nos reinventar, recriar, pensar em coisas novas, não só aquelas coisas fechadas, como a Ana disse. Tem tanta coisa para ser criada ainda. Eu mesmo já mudei 3 vezes de área. Eu vou contar na quinta-feira um pouquinho da minha história para vocês, mas nada é fixo nessa vida. A mudança é a única coisa que é permanente. Então, não quer dizer que você começa de um jeito e vai ter que terminar desse jeito. A gente pode mudar no meio do caminho. E vamos ter inspirações novas, nos conectar com pessoas de outras áreas, trocar ideias sobre o que está acontecendo, porque, como a Ana estava terminando até de falar ali, acho que ela está voltando ali, já vou passar aqui. Oi, Ana, caiu, mas eu peguei aqui um gancho e continuei falando, não, né? Você não sabe, cara. Eu tenho uma coisa com live, cara. Acabou a luz aqui. Ah, foi a luz! Eu até vi que ficou escuro, mas não, tudo bem, não tem problema nenhum, a gente continua. Desligou tudo, começou a apagar. Beleza. Não faz mal, não tem problema nenhum. Se você quiser continuar finalizando, eu só peguei o teu gancho e continuei falando um pouquinho. Então, pessoal, continue aí mais um pouquinho com a Ana, tá bom? Obrigada. Maravilha, nada. Eu já vou finalizar aqui, Sabrina, fechar essa conversa que a gente teve, né? Olha só o que aconteceu. Acabou de falhar a luz aqui em casa. Sei lá o que aconteceu aonde, estavam fazendo reparos aqui perto mais cedo. Mas e aí? O que você faz quando acaba a luz e você está fazendo uma live? Você volta para a live, você dá um jeito, né? Todo mundo hoje tem uma tendência a tolerar muito mais esse tipo de ocasião do que há um tempo atrás. Há um tempo atrás, nossa, que deselegante, nossa, a internet dela tá ruim, nossa, faltou luz. Não, agora, gente, eu tô fazendo reunião com o cliente e de repente aparece o filho do cliente, aparece a mulher dele atrás chamando ele para almoçar. Esse é o novo mundo, esse é o novo normal, né? Então, tolerância, leveza é o que vai mandar. Então, para fechar todo esse caldo, para fechar essa conversa que a gente teve, eu gostaria de terminar falando da importância do design em todos os aspectos. Então, eu ouço muito as pessoas dizendo que o design não é mais importante do que muitos outros aspectos. Eu diria que o design está em tudo. O design, ele te traz conforto, o design te traz afeto, te resolve uma necessidade, te resolve um problema, né? Então é um mundo enorme de possibilidades que você pode resolver para o teu cliente. Então você não precisa necessariamente só resolver uma dor. Ou você resolve a dor, ou você resolve uma vontade. E se essa vontade trouxer felicidade para o teu cliente, se essa vontade trouxer leveza, trouxer paz, trouxer amor para a casa dele, cara, isso é maravilhoso. E o design é isso. Eu fico mega feliz quando algum cliente me dá um feedback e diz: nossa, Ana, eu instalei a peça aqui em casa e, poxa, meus dias estão mais bonitos, eu estou super feliz, eu dei um jantar aqui em casa e meus amigos amaram, eu estou me sentindo super bem com essa peça, ela me deixa muito feliz, porque eu queria muito, porque eu gosto muito disso. Cara, no final das contas, tudo é sobre pessoas. Tudo é sobre pessoas, gente. Não se enganem, tá? Tudo sempre vai ser sobre pessoas. Então, quando você for desenhar algo, quando você for projetar algo, quando você for imaginar qualquer coisa, em qualquer segmento que você esteja ou queira estar dentro do design, lembre sempre que é você uma pessoa fazendo para outra pessoa, tá? Então, muito afeto envolvido vai ser sucesso sempre. Beleza? Então é isso, Sabrina. Eu acho que a gente pode fechar aí, dizendo que realmente é muito importante a gente pensar no fator humano em toda e qualquer momento da nossa vida. Exatamente, agora mais do que nunca, né? Esse processo de humanização. Obrigada pelas palavras lindas, inspiradoras. Você é uma pessoa muito inspiradora, especial. Foi muito bom te ouvir. Até eu vou deitar hoje com uma caderneta, ver se vem um insight de alguma coisa nova para ver o que eu posso mudar na minha vida.
Então, foi muito legal. Obrigada, Ana, pela presença. Pessoal, continue na semana inteira. Vai ter até quinta-feira. E se vocês ficarem com a gente, vai ter um bônus especial cada dia com um profissional diferente. E muito obrigado. Valeu pela presença. Beijão a todos. Beijo, gente. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.